Mais uma vez, católicos querem saber. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Te agradeço muito a companhia, a caminhada, o entendimento, a aprendizagem. E quero conversar com você sobre vida após a morte agora. Uma pergunta que sempre chega aqui para mim é a seguinte: após a morte, nós encontraremos as pessoas com as quais a gente conviveu aqui na Terra? Meus familiares, por exemplo, meus filhos, pessoas que foram íntimas comigo na vida, pessoas com quem eu casei, com quem eu morei, com quem eu convivi, com quem eu tive amizade, com quem eu me relacionei de qualquer maneira, com quem eu trabalhei. Eu vou reconhecer as pessoas após a morte? Então, separei 4 versículos da Bíblia aqui, 4 citações da Bíblia, para que a gente entenda isso de forma detalhada. E eu espero que, lendo esses versículos com você e você acompanhando tudo até o fim do vídeo, você conclua este vídeo tendo essa resposta com firmeza, para você saber e para você explicar quem você quiser. Então vamos começar pelo seguinte: João, capítulo 5, versículo 24. João, capítulo 5, versículo 24. Jesus diz assim: em verdade, vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Prestou atenção? Aquele que escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que a vida eterna não é uma outra vida diferente dessa vida. Ou seja, essa vida acabou e vai começar uma outra vida do zero, como se você fosse alguém que nascesse outra vez e esquecesse tudo o que viveu aqui. Não. A vida eterna já começou. Quem você será lá já está se definindo aqui. A vida eterna já está em curso e vai chegar à sua perfeição no céu. Mas já começou. A partir do momento que você crê no Evangelho, a partir do momento que você escuta a palavra de Cristo, você já possui a vida eterna. E o que isso significa? Significa que, se você já está vivendo a vida eterna, que vai desembocar no céu, que vai chegar à sua plenitude lá no céu, e que quem você vai ser lá já começa a ser aqui, significa tudo isso que você não vai ser abatido por uma amnésia. Significa que a sua consciência que está sendo formada neste planeta não sofrerá uma interrupção na morte. A sua consciência continua. Então, as suas lembranças, aquilo que você viveu, as pessoas com as quais você lidou, isso não vai ser apagado. Até porque isso tudo constitui quem você é. Você é quem você é graças às pessoas com as quais você convive. As pessoas da sua convivência moldam a sua personalidade, moldam quem você é. Quando você for para o céu, eu aposto minhas fichas que você vai, quando você for para o céu, você não vai para o céu sozinho. Você vai para o céu porque as pessoas ao seu redor te ajudaram a ir. Formataram a sua personalidade, a sua consciência, a sua vontade, ajudaram você a crescer, a se desenvolver, para você ser quem você será no céu. Ninguém se santifica sozinho. Então, as pessoas com as quais a gente convive fazem parte de quem nós somos. Pesquisas indicam que você é a média
das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, quem são as 5 pessoas que você mais convive? Você é uma média dessas pessoas. Você vai sendo moldado de acordo com essa convivência, compreende? E o que isso tudo tem a ver com reconhecer as pessoas do céu? Bom, primeiro que para você reconhecer, você tem que levar uma consciência de lembrança dessas pessoas. E o que eu estou dizendo é que se a vida eterna já começou, se você já está se desenvolvendo em vista de quem você vai ser no céu, se a sua consciência já está sendo formada, a sua personalidade já está acontecendo na direção da perfeição, a morte não vai apagar tudo isso. A morte não vai fazer você esquecer tudo isso. A morte não é uma ruptura no processo da vida. A morte é uma passagem. Em Cristo, nós acreditamos que a morte perdeu o seu caráter destrutivo e passou a ser um portal que me leva à perfeição de uma vida eterna que já começou. Tá claro? Então, é o mesmo Carlos Magliano que vai estar lá, com a mesma consciência, com a mesma lembrança, claro que elevado tudo isso a uma perfeição, que ainda eu não tenho, mas eu estou nesse caminho, eu estou nessa caminhar. Então, esse é o primeiro ponto. Não haverá amnésia, não haverá esquecimento. Agora vem o segundo ponto. A gente reconhecerá as pessoas? Veja, na Bíblia não tem nada diretamente falando isso. Mas Jesus conta uma parábola, e pela parábola que Jesus conta, a gente já tira uma conclusão. Que parábola é essa? É a parábola do rico e do Lázaro. Abra aí o Evangelho de Lucas, capítulo 16, Lucas 16, versículo 19. Lucas 16, 19, Jesus conta a parábola do rico que vivia em festa, em comidaria, e na porta desse rico morava um pobre chamado Lázaro, todo coberto de feridas. Enquanto o rico se refestelava, o pobre passava fome. E aí os dois morrem, o pobre vai para o céu, chamado seio de Abraão, é um modo como os judeus se referiam ao céu, e o rico vai para o inferno. Na parábola de Jesus é assim. E aonde que está o detalhe? O detalhe está o seguinte, que o rico do inferno olha para o céu e vê lá o pobre Lázaro no seio de Abraão, junto com Abraão, quer dizer, com os santos do céu. Então, o rico olha e reconhece o Lázaro. Ele sabe quem é Lázaro. Claro, ele não perdeu a consciência. A personalidade dele não foi apagada. Ele não foi dissolvido pela morte. Claro que não. A consciência está viva. E essa consciência que carrega todas as lembranças, tudo aquilo que você é, está construído nessa consciência, o rico levou para a realidade pós-morte. E lá ele reconhece o Lázaro. É uma parábola. Mas pela parábola a gente compreende essa realidade do reconhecer. Então, nós reconheceremos as pessoas com as quais a gente lidou? Claro que sim. Claro que reconheceremos. Afinal de contas, elas fazem parte de quem eu sou. Nós somos um. Um interferiu, ajudou, fez progredir o outro. Então não tem sentido todo o evangelho ser construído em amar o próximo, cuidar do próximo, respeitar o próximo, e no céu não conhecemos próximo nenhum, não conhecemos ninguém que fez parte da nossa história. Isso não tem sentido nenhum. E não é isso o que a doutrina católica ensina. Está claro até aqui? Mas aí vem uma pergunta. Um casal, um homem e uma mulher, casaram-se.
e juraram fidelidade e têm vínculo de marido e mulher, vínculo de matrimônio. Após a morte, eles se reencontram, o vínculo permanece, eles são marido e mulher, eles passarão a eternidade com esse vínculo matrimonial? Não. Inclusive, a frase lá do casamento do padre, qual que é? Até que a morte os separe. Não é isso? Até que a morte os separe. Então, após a morte, não tem mais o vínculo. Esse vínculo matrimonial não tem mais após a morte. Não são mais marido e mulher. Não é mais pai e filho. Compreende? O vínculo muda. Porque esses vínculos relacionais são terrenos. É uma necessidade da organização neste planeta. Na vida eterna em plenitude, não digo nem na vida eterna, porque na vida eterna nós já estamos, mas na vida eterna em plenitude, os vínculos mudam. E da onde eu tiro isso? Eu tiro isso de Mateus. Mateus capítulo 22, versículo 25. Aqui tem uma história que é a seguinte: os saduceus, que era um grupo de sacerdotes da época de Cristo, que eles não acreditavam em vida após a morte. Eles não acreditavam em espírito, em alma, em anjos, em nada após a morte. Para eles, morreu, acabou. E eram sacerdotes do Templo de Jerusalém. E Jesus ensinava a ressurreição. Então, os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em vida após a morte. Eles vão propor uma charada para Jesus. E aí eles perguntam, olha, uma mulher casou-se com um homem, ficou viúva. Casou-se com o segundo, ficou viúva. Casou-se com o terceiro, são todos irmãos. Ela foi casando com todos os irmãos. Ela casou com os 7 irmãos e ficou viúva dos 7. Aí ela morre e se encontra com esses 7. Que é o que nós estamos conversando aqui. E aí? Ela vai ser esposa de qual dos 7? Vai ter uma briga no céu. Aí Jesus responde o seguinte, versículo 30, Mateus 22, 30. Na ressurreição, homens e mulheres não se casam, mas são como anjos no céu. Ou seja, os vínculos terminaram. Ah, eu vou saber que foi minha esposa? Já expliquei isso. Evidentemente que sim. Ela construiu sua história contigo. Vou saber que é o meu marido? Evidentemente que sim. Mas não há mais o vínculo de ser marido ou ser mulher ou as obrigações de um casamento, por exemplo. É uma outra dimensão, é uma outra relação sem se esquecer da primeira relação. Tá claro? E aí, para concluir, alguém pode estar pensando assim, mas eu tive tanto problema com fulano, eu tive tanto problema, a gente não se entende, a gente tem dificuldade, a gente até se dava bem, mas agora não tem condição. Então quer dizer que eu vou encontrar fulano lá e vou ter que passar o resto da eternidade com fulano. Como é que vai ser? Como é que eu vou reencontrar essa pessoa? A gente não se dá. A gente não combina. Como é que vai ser esse encontro? O que nós vamos fazer lá? E aí, a gente lê Apocalipse 21:4. Apocalipse 21:4, que diz assim, ó. Ele, Deus, enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais.
E não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas de antes passaram. Esse texto de Apocalipse 21 faz referência ao céu. É a chamada Jerusalém Celeste, que é o céu. É a vida eterna em plenitude. E olha que lindo. Todas as coisas de antes passaram. Ou seja, no céu só entra aquilo que tiver relacionado ao amor, ao bem, à paz. Essa rusga que você tem com alguém, isso cai entrando para o céu. E só vai entrar no céu aquilo que houve de amor entre vocês em algum momento. Aquilo que houve de compreensão entre vocês em algum momento. Todas as dores, todos os desentendimentos, todas as implicâncias, tudo isso cai. Porque as coisas antigas passaram. E agora só a realidade do céu é que conta. Então você tem problemas com alguém? Esses problemas existem enquanto você está aqui, vivendo essas circunstâncias. No céu, isso cai. E a relação de vocês dois no céu será a relação baseada no amor. No mínimo amor que em um dia vocês tiveram, o mais tênue, o mais simples, o mais frágil. A relação cordata mais insignificante que houve. Isso é que vai dar base para vocês se relacionarem no céu. E tudo aquilo que houve de desentendimento, tudo aquilo que houve de não concórdia, tudo aquilo que houve de conflito, cai. Porque as coisas de antes passaram. É nisso que eu creio. E é isso que me faz ter esperanças de continuar dando um sorriso todos os dias nesse planeta. Assiste esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Um grande abraço para você e te encontro no céu. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.